Como o partido de Lincoln se torna em partido de Trump? Como o partido que terminou a escravidão relutamente se torna em partido que quer restabelecer-la avidamente? E como diabos o partido de Jefferson Davis, o presidente dos Estados Confederados, se torna em partido de Barack Obama, nosso primeiro presidente negro? Como diabos o partido que advogou a escravidão, entrou em guerra para defender a escravidão, iniciou uma insurgência terrorista para restabelecer a escravidão e manteve a escravidão até a Segunda Guerra Mundial, se torna um partido que pensa um pouco que a escravidão é uma mala ideia. Para entender como chegamos à política de hoje, temos que entender a política de antes da Guerra Civil dos Estados Unidos. Hoje falamos sobre os partidos políticos em função das ideologias. Chamamos liberal o Partido Conservador dos Democratas e conservador o Partido Fascista dos Republicanos. Em meados do século XVIII, isto não era realmente o caso. Os partidos políticos eram muito mais honestos naquela época. Eles queriam o poder e obter o poder significava obter os blocos de votação. As pessoas eram agrupadas mais por como elas votariam basado em seus interesses e os partidos construíam seus programas para suplicar a esses interesses. Obviamente, nenhum único programa pode ser construído para suplicar a todos os bloques, de modo que os dois partidos, sempre dois partidos em nosso sistema eleitoral, os dois partidos pegaram os dois grupos mais grandes que puderam, então suplicaram aos grupos omitidos com várias atrações e concessões. O último resultado disto era que o Partido Republicano, na altura da Guerra Civil, foi o partido dos interesses urbanos e os democratas eram o partido dos interesses rurais. Isto significou que os republicanos eram o partido do norte e os democratas eram o partido do sul. Se você observa um mapa do sul pré-guerra civil, deveria ser óbvio porque os republicanos não podiam consumir parte dessa área. Havia duas cidades no sul, Charleston e Nova Orleans. Todo o resto era dedicado à agricultura. Essas duas cidades eram absolutamente inequivocamente ligadas aos interesses agriculturais dos seus alrededores. Mas por que os democratas não tinham uma presença forte no norte? Por que eles não tinham um apoio entre os nortenhos rurais? Por que aqueles nortenhos eram ligados economicamente às muitas cidades do norte? A agricultura do sul era uma colheita de rendimento basada no trabalho escravo, principalmente o algodão e o tabaco. A agricultura do norte significava a comida para alimentar as cidades esfomeadas do norte. Porque rural e urbana não são bons descritores. O sul era uma economia escravagista dedicada à produção de matérias-primas. O norte era uma economia de indústria e de mercadorias movida à maquinária. Seus interesses econômicos eram radicalmente diferentes. Isto não é dizer que não existiam divisões. O norte ainda tinha tensões entre a classe trabalhadora e os proprietários elites, ainda tinha que se ocupar com os parasitos econômicos como os barões ladrões, Robert Barons. E o sul tinha
pessoas detidas como escravos. Eles não podiam votar, mas ainda tinham um interesse em não ser escravos. Muito estranho como nenhum partido político surgiu para responder a essa chama. Para encurtar a história, a Guerra Civil aconteceu como resultado da escravidão. O Partido Republicano e seus eleitores eram divididos entre eles que não gostavam da escravidão, mas que não queriam fazer nada, e eles que odiavam com uma paixão e exigiam que ela seja terminada. O Partido Democrata era veemente em favor da escravidão e queria defendê-la. Ao menos isto é como foi o caso no início da guerra. Ao fim da guerra, muitos milhares de soldados da União tinham passado vários anos em companhia com pessoas que explicaram em grande detalhe os horrores da escravidão, e aqueles soldados passaram a odiar a escravidão com uma paixão como resultado. Depois da guerra, a União desistiu meio de fazer o certo coisa. Não me entenda mal, levou algum tempo, mas o Sul era muito resoluto a continuar sendo os vilões e começou uma insurreição terrorista, o KKK, para lutar para seu direito de ser absolutamente os piores humanos vivos. Os Estados Unidos conseguiram não aprender sua lição, ver Vietnã, Iraque e Afeganistão. Em qualquer caso, depois de 10 anos de terrorismo, o Norte levantou os braços e disse, bom, nós não gostamos realmente dos negros, faz o que quiseres. E o Sul promulgou rapidamente as leis Jim Crow, mergulhando os negros em pesadelo de inferno. Começou só a partir dos anos 1960, que ainda continua hoje. Bom, depois da Guerra Civil, os democratas obtiveram um aperto inquebrável sobre a política do Sul e os republicanos o resto do país. Os democratas se tornaram em partido do racismo branco do Sul e os republicanos se tornaram em o partido da política. O Sul não tinha tanto a política, mas uma charada política dedicada a ferir os negros e garantir que o Sul nunca mudaria. Deste modo, o Partido Republicano fez o que cada partido fez na história dos Estados Unidos quando ele foi o único partido disponível. Ele começou a se dividir. Há sempre dois partidos, se lembra? Desenvolveu uma ala conservadora dedicada ao alto comércio e uma ala progressista dedicada a ajudar os pobres. Essa ala progressista nos deu cedo a Teddy Roosevelt, um ótimo homem que tentou, mas não conseguiu, em 1900, acabar com a escravidão uma vez por todas. A ala conservadora nos deu William Taft, um dos presidentes mais incrivelmente corruptos que nunca, agora eclipsado por Trump. E Calvin Coolidge, que observou com desinteresse benigno ao mesmo tempo que o país deslizou de uma década de crime implacável, violento, em uma década de pobreza e desesperança, os loucos anos 20 e a Grande Depressão. Os democratas nos deram só 2 homens e 3 presidentes no período que conduziu à Segunda Guerra Mundial. Grover Cleveland, um conservador de Nova York que teve 2 mandatos não consecutivos e assim conta 2 vezes, e Woodrow Wilson. Wilson era um pedaço de merda repulsivo que só ganhou porque Teddy Roosevelt tentou formar um terceiro partido que dividiu a votação republicana.
americanos aprenderam uma verdadeira lição disto e com certeza nunca tentaram repeti-lo. Isto é o sarcasmo, trepo como Partido Green. A seguinte grande mudança foi a depressão. A política econômica da laissez-faire provocou e Franklin Delano Roosevelt era decidido a acabar com ela. FDR era de fato aparentado de Teddy Roosevelt. Eram primos distantes. FDR era o primeiro dos democratas modernos. Como democrata de Nova York, da mesma forma que Cleveland, ele não forma realmente uma parte da ala solista do Partido Democrata. Se tratou mais de não formar parte da política corrupta republicana da cidade de Nova York e trabalhar para os pobres. A presidência de FDR era muito diferente da presidência de Coolidge. Ele promulgou o socialismo. Criou uma quantidade de programas governamentais e começou a gastar muito dinheiro. Construiu infraestrutura e pôs em prática a previdência social e a medicina socializada. Removeu o país da depressão ao longo de 8 anos e preparou a base para uma entrada massivamente industrializada na Segunda Guerra Mundial. Houve uma breve reação violenta republicana conduzida pela ala conservadora, da qual uns membros quiseram também realizar golpe de Estado, frustrado pelo oficial para que eles pediram conduzi-lo. A qual reação viu o país redescer na recessão e foi rapidamente terminada. FDR pôde fazer tudo isto porque teve o apoio do Congresso. Construiu uma coalizão de pequenos fazendeiros, grandes fazendeiros e trabalhadores urbanos. Foi os elites urbanos que não o apoiaram e tentaram combatê-lo. Eles tinham dinheiro e podiam esperar o fim da depressão. FDR obteve as pessoas que estavam morrendo de fome. Isto incluiu os racistas, democratas, solistas. Assim, o socialismo de FDR teve que fazer grandes concessões que o fizeram não realmente o socialismo. Teve que excluir os negros. Eu quero estar muito claro aqui. Não quero que isso é uma hagiografia de FDR. Seu legado tem algumas grandes manchas ainda, mesmo sem excluir grandes porções da população das suas reformas pseudo-socialistas. Segundo socialistas. Não menos importante é que ele respondeu a pressões de fazendeiros brancos de Califórnia e os ajudou a roubar terras de fazendeiros japoneses imigrantes, encarcerados até o fim da guerra. Ele estava racista, como os demócratas modernos. Então, aconteceu a Segunda Guerra Mundial e FDR morreu no início do seu 4º mandato sem precedentes. Ele foi sucedido por Harry S. Truman, também demócrata na forma moderna. Truman completou o último mandato de Roosevelt e ganhou seu próprio segundo mandato. Então, ele mudou permanentemente a política estadunidense, tentando cimentar legado democrata moderno. Ele tentou promulgar uma legislação de direitos civis. Na esteira da guerra e os horrores da Alemanha nazista, os progressistas pensavam que talvez os Estados Unidos estavam dispostos a não ser babacas contra os negros. Os racistas solistas não estavam dispostos assim. Strom Thurmond, senador de South Carolina, obstruiu com êxito a legislação de Truman em 1941
1917. Então, ele levou os racistas solistas a formar os Dixiecratas. Anteriormente à ala solista dos democratas, eles formam nesse momento um partido por direito próprio e formariam a política dos Estados Unidos durante os 20 anos seguintes. De 1948 a 1968, os Estados Unidos tiveram 3 partidos, os republicanos, os democratas e os dixiecratas. Como eu disse antes, só os republicanos, como parte de um sistema de um único partido, tinham sofrido uma divisão maciça em uma ala conservadora e uma ala progressista. Esta divisão nos democratas foi, em grande parte, a mesma coisa. Uma divisão entre os antigos racistas solistas e a colisão progressista construída por FDR. Da mesma forma que um sistema de um partido é instável no sistema eleitoral dos Estados Unidos, também é instável um sistema de 3 partidos. De uma forma ou de outra, o sistema teve que colapsar em 2 partidos. A única questão é qual dos partidos seria destruído. O resultado seria decidido pela divisão maciça no Partido Republicano. Em meados do século XX, as 2 alas do Partido Republicano tinham os nomes de 2 de seus membros mais famosos. Republicanos de Rockefeller, chamado pelo governador liberal do estado de Nova York, Nelson Rockefeller, e os republicanos de Goldwater, chamados pelo senador do estado de Arizona, Barry Goldwater. Ao longo do tempo, o Partido Republicano perdeu mais de seus membros liberais de Rockefeller aos democratas, e os republicanos conservadores de Goldwater se alinhavam mais com os dixiecratas. Para compreender isto, é útil ver que os Estados Unidos estavam passando por um desenvolvimento econômico significativo durante esse período. Estimulados por sua dominância como uma superpotência nuclear e em ausência de nenhuma oposição significativa de qualquer país além da Rússia e China, os Estados Unidos podiam desenvolver um império hegemônico mundial. Nós desenvolvemos um sistema de colônias e estados dependentes para alimentar nossa máquina de guerra novamente construída e para servir tanto de uma fonte de matérias-primas como de mercados para nosso aparato comercial novamente construído. Mas o Sul não viu esse crescimento. Ainda atolado na escravidão de Jim Crow, o Sul achava difícil desenvolver. Em vez disto, os trabalhadores negros emigraram para o norte e o oeste, o que alimentou os booms econômicos fora do Sul. Eles formaram também a cultura, como o racismo provocou a classe média branca recentemente rica a fugir das cidades recentemente negras para os subúrbios novamente construídos. Em outras palavras, depois da guerra, o norte viu uma grande quantidade de crescimento, mudança, desenvolvimento e dinheiro, mas o sul comprou tratores e continuou a cultivar o algodão e o tabaco. O sul se pegava aos bons velhos tempos, o norte enriquecia. O sul se tornou no coração do conservadorismo racista e o norte obteve uma apreciação fresca para o racismo em razão de todas as pessoas negras que eram finalmente livres para abandonar o sul, porque o norte necessitou de repente uma mão de obra que o sul já não necessitou. Adiante para 1968.
Os democratas têm absorto todos os republicanos liberais e ganharam uma luta difícil para promulgar o Ato de Direitos Civis de 1964. O Partido Republicano fica com sua base conservadora e pouca esperança de ganhar a eleição de 1968. Mas eles observam o Sul sólido e percebem que, depois de garantir o direito de votar para os negros e integrar as escolas, é impossível que os dixiecratas e os democratas vão reconciliar. E os republicanos, graças à campanha presidencial de Goldwater em 1964, na qual ele ganhou só o Sul, provavelmente nunca vão ganhar o voto liberal, mas sim tem a oportunidade para ganhar votos dentro e fora do Sul. Deste modo, esse visionário brilhante, Richard Nixon, se candidata como a estratégia do Sul. Citando o estrategista político de Nixon, Kevin Phillips, de agora em diante, os republicanos nunca vão ganhar mais que 10 ou 20% do voto negro, e eles não necessitam de mais que isto. Mas os republicanos seriam imprevidentes se eles enfraquecessem o ato de direitos de voto. Quanto mais negros se registram como democratas no Sul, mais logo os brancos negrófobos abandonarão os democratas e se tornarão republicanos. Isso é o que são os votos. Sem esse cutucando dos negros, os brancos terão uma recaída em seu acordo velho confortável com os democratas locais. Ou, para citar o estrategista republicano Lee Atwater, que cometeu o pecado cardeal de ser franco, ele pensou que estava falando extraoficialmente. Você comece em 1954 dizendo: em 1968 você não pode dizer. Isso te fere. Sai pela culatra. Sai pela culatra. Sale pela culatra. Deste modo você diz coisas como forced busing e states' rights e tudo isso. Você se está agora tornando tão abstrato que você está falando de reduzir os impostos e todas estas coisas das que você está falando são coisas completamente abstratas. E o seu produto é que os negros se machucam mais que os brancos. E do subconsciente, talvez isto é uma parte disto. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que se isto se está tornando tão abstrato e tão codificado, então nós estamos eliminando o problema racial de uma forma ou outra. Você me segue? Porque, obviamente, ficar sentado dizendo nós queremos reduzir isto é muito mais abstrato mesmo que a coisa de busing. É ainda mais abstrato que... Para esclarecer, a estratégia do Sul era muito simples. Teve só duas regras. Seja racista, não pareça racista. A primeira regra é bastante direta. Se você quer ganhar o Sul, você tem que ser cagão racista horroroso. Você tem que convencer os eleitores do Sul que você pensa que as pessoas negras são animais que merecem ser assassinados nas ruas. Você tem que odiar todo o progresso social que tem sido realizado desde 1620. Isto é como você ganha o Sul. Mas você necessita da segunda regra ou você ganharia só o Sul. Os dixiecratas nunca ganharam nenhum estado fora da Confederação. Os Estados Unidos são bastante racistas agora.
em 1968 eram muito racistas, mas mesmo em 1968 o resto do país pensava que o Sul estava ainda longe demais. Estava indo longe demais. O Sul estava linchando negros em todos os lugares, fazendo explodir as igrejas dos negros e lançando cais sobre eles na televisão nacional. O resto do país se contentava em deixar os negros na pobreza extrema e deixar a polícia assassiná-los e oprimí-los discretamente. Se você quer ganhar o resto do país, você tem que não parecer racista. Você tem que falar de políticas reais. E essas políticas têm que ser ao menos um passo removido de eu ferir os negros. E a estratégia funcionou. Ela funcionou magnificamente. Nixon ganhou em 1968 com uma margem confortável. Em 1968 foi a última vez que os democratas apresentaram um candidato presidencial. Nixon ganhou em 1972 com uma maldita vitória esmagadora. Ele teve uma margem significativa na votação popular e ganhou quase cada voto no colégio eleitoral. Seu adversário democrata, George McGovern, ganhou só o estado de Massachusetts e um único condado em Maryland. E esquisito em Virgínia decidiu dar um voto do colégio eleitoral ao libertário John Osborne. A estratégia do Sul foi utilizada desde então. Todos os candidatos republicanos, exceto por têm senso suficiente para falar em cifra. Em vez de gritar sobre as pessoas negras manifestando por seus direitos, você dá um sinal sutil à audiência falando da lei e a ordem. Em lugar de falar da segregação nas escolas públicas, fala do busing e os subsídios escolares e eliminar o Departamento de Educação. Em vez de chamar as pessoas negras preguiçosas, fala sobre as rainhas do bem-estar. Em lugar de chamar as pessoas negras criminais, fala da necessidade de limpar nossos centros da cidade. Exigiu 20 anos, mas o Partido Republicano tomou posse do Sul e o KKK tomou posse dos republicanos. A política do Sul era muito confusa enquanto os racistas brancos aprendessem lentamente a votar a favor do antigo Partido de Lincoln. No entanto, o processo foi terminado quando Newt Gingrich conduziu a reação conservadora em 1994 contra a eleição de Bill Clinton em 1992. Mas da história, claro. Os republicanos se beneficiaram não só do racismo, mas do ódio cooperativo do socialismo e os impostos altos dos anos 1950. O ódio cooperativo pelos impostos que pagam os programas socialistas passam como luva para a mão com o ódio racista pelos programas socialistas que beneficiam as pessoas negras. As mesmas corporações também ajudaram a criar um movimento evangélico moderno, financiando ninguém menos que o querido do Sul, Billy Graham. E seria mais que fácil para fornecer provas para a combinação da política republicana e o cristianismo evangélico do Sul, assim como as provas abundantes que a religião fornece um terreno fértil para o racismo. Em vez disso, eu tentei explicar o que aconteceu, com alguns indicadores do porquê. A completa explicação é que toda faceta da vida do Sul foi construída sobre e em volta da supremacia branca, para que o Partido Republicano pudesse aproveitar isso como a estratégia do Sul. Eles tinham que alterar a estrutura do partido, só um pouco, e fornecer uma capa de negação plausível.
A estrutura do racismo do Sul permanece intacta na política do Partido Republicano de hoje, e a aparência da língua cifrada posta em cima desta é o que permitiu a esta estrutura penetrar em toda a esquina da cultura estadunidense de hoje. Eu mencionei mais cedo que só político não foi inteligente o suficiente para seguir a segunda regra da estratégia do Sul. Isso é Donald Trump. Ele é tópico para outro ensaio.